Salmos de número 23, versículo de número 1. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deita-me, faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Glória a Deus. Vou ler novamente aqui o versículo 1 apenas, e em seguida vou orar para que Deus venha com revelação, para que Deus venha nos revelar a sua boa, perfeita e agradável vontade por meio da sua palavra. Então eu vou ler aqui novamente Salmos 23, versículo 1. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Vou ler novamente. Estou em Salmos, número 23, Salmos 23, versículo 1. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Você crê nisso? Você crê que o Senhor Jesus, Ele é o teu pastor? Eu tenho o Senhor Jesus como meu pastor, e Ele garante na sua palavra, e nada me faltará. Lá no original, no hebraico, está escrito da seguinte forma, ó, o Senhor é o meu pastor, e de nada tenho falta. Segundo, os exegetas, exegeta é aquele que estuda a exegese, ou estudou exegese bíblica, Exegese é a ciência, é o estudo das escrituras no original, hebraico, aramaico, grego. E lá no hebraico, essa palavra aqui do versículo 1, está escrito da seguinte forma, lá no hebraico, no original: o Senhor é o meu pastor e de nada tenho falta. A pessoa que tem o Senhor Jesus não tem falta de nada. Eu costumo dizer, até aquilo que te falta, você não sente falta ao ter o Senhor Jesus. É assim que acontece e é desse jeito. Então lá no original está escrito dessa forma: o Senhor é meu pastor e de nada tenho falta. De nada tenho falta. Então, segundo os exegetas, segundo os eruditos, pessoas, segundo inúmeros estudiosos da palavra, dizem que esse versículo, ele foi traduzido erroneamente. O versículo 1 foi traduzido erroneamente. Era para estar escrito da maneira como está no hebraico: o Senhor é meu pastor e de nada tenho falta. Não é que nada vai me faltar. Não é que nada vai me faltar. É que de nada tenho falta. Nada tenho falta. Lá no original está escrito assim: de nada tenho falta. Então você que está ouvindo essa palavra já vai tomando posse. Começa a declarar: o Senhor é o meu pastor e de nada eu tenho falta. O Senhor, Ele vai falar contigo por meio da palavra, mais ainda, eu creio que Ele já está falando. Ele vai falar mais ainda contigo, mas antes de dar continuidade à ministração da palavra, eu quero orar. Eu quero orar para que o Senhor venha com um espírito de revelação. Por isso, se possível, curve a sua cabeça, feche seus olhos, eleve o seu pensamento a Deus e deixe orar nesse instante. Deixe orar. Aliás, você vai fazer uma oração em concordância comigo. Faça uma oração em concordância comigo. Eu falo e você repete as palavras em seguida. Coloque a sua mão direita sobre o seu coração e ore assim dizendo: mas ore com muita fé, crendo que Jesus Cristo irá falar contigo, o bom pastor. Coloque a sua mão direita sobre o seu coração e ore assim dizendo: meu Deus e meu Pai, fala comigo, Senhor, e envia-me o teu Santo Espírito e revela-me a tua palavra. Faça-me, Senhor, entrar no teu descanso
e receber de ti a tua paz. Usa, Senhor, o teu profeta, o teu anjo, o teu mensageiro. Eu estou aqui, Senhor, e eu quero ouvir a tua voz a falar ao meu coração. Repetiu essas palavras com fé? Então, o Senhor ele vai falar contigo. Permaneça com os teus olhos fechados, permaneça com a tua mente voltada para Deus, eleve seu pensamento a Deus e deixe eu orar nesse instante para que Deus venha com revelação, para que Ele venha nos revelar a sua boa, perfeita e agradável vontade por meio da sua palavra. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a tua palavra nesse momento, meu Pai, ela será ministrada e todos nós queremos ouvir unicamente a tua voz, como está escrito: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço e elas me seguem. Por isso, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo tem a dizer, pois a fé vem por ouvir e ouvir a palavra do Senhor. Por isso vem agora, Senhor, com a tua palavra que é poderosa, que é viva e eficaz e produza em nós o resultado para o qual ela está sendo mandada, trazendo sobre nós cura, libertação, avivamento, prosperidade, restauração, paz, alegria e acima de tudo, trazendo salvação. E assim, o Senhor se mostra com provas infalíveis, mostrando de fato quem o teu Filho Jesus Cristo ele é. E Jesus Cristo é Deus, o próprio Deus encarnado, a imagem expressa do Deus invisível, aquele que é, o que era e o que há de vir nas nuvens dos céus, com poder e grande glória. Jesus Cristo, o nosso Deus vivo, o nosso Deus vivo. E você que crê, diga amém. Diga amém, Senhor. Diga amém, Jesus. Diga amém, igreja do Deus vivo. Diga amém. Livro de Salmos, Salmos de Davi. O Senhor é o meu pastor e de nada eu tenho falta. Aí vamos aqui para a epígrafe, vamos para o título. A felicidade de termos o Senhor como nosso pastor. E esse pastor ele tem nome. E o seu nome é Jesus Cristo. Jesus Cristo ele é o nosso bom pastor. E o Salmos 23, o tema, o assunto a ser tratado, o assunto a ser dito, a ser falado, o assunto desse salmo é a felicidade de termos o Senhor como nosso pastor. E esse Senhor aqui, nós sabemos que trata-se do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E a palavra fala que o Senhor é nosso pastor e de nada temos falta, porque lá no original, no hebraico, essa é a expressão que está no Salmo, a expressão, a colocação, a expressão é essa: o Senhor é meu pastor e de nada tenho falta. E aí, para poder ampliar, para nós termos um entendimento amplo quanto a esse Salmo, o Salmo de número 23, que é o Salmo de Davi, eu quero ler aqui para você a nota de comentário. Tem mais de uma nota de comentário que fala a respeito do Salmo 23, mas eu quero ler só apenas a nota de comentário do versículo 1. O Senhor é o meu pastor. Então escute com atenção. Mediante uma metáfora frequentemente empregada no Antigo Testamento, Deus é comparado aqui a um pastor, ilustrando isso seu grande amor por seu povo. O próprio Senhor Jesus empregou a mesma metáfora para expressar seu relacionamento com os seus. Deus, no caso,
duas verdades destacam-se aqui. Então vamos lá, duas verdades destacam-se aqui. Deus, através de Cristo e do Espírito Santo, está tão afeiçoado a cada um de seus filhos que ele deseja amar, cuidar, proteger, guiar e estar perto desses filhos, como o bom pastor cuida das suas ovelhas. Os cristãos são as ovelhas do Senhor. Pertencemos a Ele e somos alvo especial do seu amor e atenção. Embora todos nós andamos desgarrados como ovelhas, como está lá, né, Isaías 53, versículo 6, fala sobre isso, de nós estarmos como ovelhas desgarradas. Embora todos nós andamos desgarrados como ovelhas, o Senhor nos redimiu com seu sangue derramado. E agora somos dele. Como suas ovelhas, podemos lançar mão das promessas. Lançar mão das promessas desse salmo. Quando atendemos, olha só a condição. Quando atendemos a sua voz e o seguimos. Jesus lá no Evangelho de João, no capítulo 10, ele fala sobre isso, e eu quero ir lá no Evangelho de João, capítulo 10, né? Jesus Cristo, ele se declarando como sendo o bom pastor. Jesus Cristo, ele disse, o bom pastor dá a sua vida. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Então, João capítulo 10, versículo de número 1 diz assim, ó: na verdade vos digo que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre e as ovelhas ouvem a sua voz. Então quem é ovelha ouve a voz do Senhor, mas quem não é ovelha não ouve. Só tem capacidade de ouvir a voz do Senhor e obedecer a voz do Senhor e seguir ao Senhor. Quem é? Ovelha. Então, João capítulo 10, versículo de número 3. A este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, e chama pelo nome as suas ovelhas, e as traz para fora. E aí o Espírito Santo me fez lembrar aqui de Samuel, né? Samuel era um menino, e uma certa noite, ele ouviu a voz do Senhor. O Senhor o chamou por 3 vezes, e nas 2 primeiras vezes, ele ficou pensando que foi, né? Ele pensou que fosse o sacerdote Eli. E Eli, que era um homem espiritual, discerniu que Deus, o Senhor, estava falando com Samuel, estava o chamando. E aí Eli chegou para Samuel e disse, ó, quando você ouvir a voz novamente, chamando pelo teu nome, você vai dizer, eis-me aqui, Senhor. Fala, pois o teu servo ouve. E aí diz a palavra que Samuel ouviu a voz do Senhor mais uma vez. E aí ele chegou e disse para Deus, né? Disse para o Senhor, eis-me aqui, Senhor, fala que o teu servo ouve. Então as ovelhas do Senhor Jesus, do bom pastor, ouvem a voz do Senhor. As ovelhas, quem é ovelha ouve a voz do Senhor. Versículo 4, né? Estou em João capítulo 10, versículo 4. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem porque conhecem a sua voz. Então veja, as ovelhas o seguem porque conhecem a sua voz. Versículo 5, mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus disse-lhe esta parábola, mas eles não entenderam o que era que lhes dizia. Tornou, pois, Jesus a dizer-lhes, em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Então aí Jesus ele começa a explicar o significado dessa parábola, né? Que ele conta essa parábola, essa metáfora, ele faz uma metáfora. Assim como Davi fez uma metáfora. O Salmo 23 é uma metáfora. E Jesus está aqui fazendo a mesma metáfora que Davi fez ao escrever o Salmo 23. E aí Jesus ele começa a explicar o significado
dessa parábola. Ele começa a explicar aqui, por exemplo, do versículo 7, tornou, pois, Jesus a dizer-lhes, em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Então Jesus ele fala que ele é a porta das ovelhas, ele é a porta, ele é a porta. Ele fala aqui, ó, aquele porém, no versículo 2, aquele porém que entra pela porta é o pastor das ovelhas. Então veja, Jesus ele fala que ele é o pastor, mas ele também fala ao mesmo tempo que ele é a porta. E ele fala no versículo 2 que quem entra pela porta é o pastor das ovelhas. Por exemplo, lá na carta de Pedro, 1 Pedro capítulo 5, está escrito assim, ó. 1 Pedro capítulo 5, versículo 1. Aos presbíteros que estão entre vós, ademoesto eu, que sou também presbítero com eles. A palavra presbítero você pode entender como pastor, porque tanto presbítero como pastor significa a mesma coisa. A palavra presbítero significa ancião, mas não é ancião no sentido de velhinho, mas no sentido de experiente, de amadurecido. É aquela pessoa que tem uma bagagem ministerial, já tem tempo de ministério, de vida com Deus. Aos presbíteros que estão entre vós, ademosto eu, que sou também presbítero com eles, e testemunha das aflições de Cristo, e participante da glória que se há de revelar. Apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força. E aí Pedro ele fala com os pastores, não com força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. E quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa de glória. Então veja, o sumo pastor aqui é Jesus Cristo. Tem pessoas que falam, só existe um único pastor, só existe um só pastor. Bem, Jesus Cristo ele constituiu, por exemplo, Pedro como pastor. Eu acabei de explicar para você, por exemplo, que a palavra presbítero, em algumas traduções, em algumas bíblias, ao invés de ter a palavra presbítero, está a palavra pastor. E Jesus Cristo ele disse para Pedro após ter ressuscitado, Pedro, tu me amas? Aí Pedro ele disse, sim Senhor, eu te amo, então apacenta as minhas ovelhas, apacenta os meus cordeirinhos, apacenta o meu rebanho. Então como é que Jesus Cristo não tem pastores? Se o próprio apóstolo Pedro fala aqui, 1 Pedro capítulo 5, versículo 4, e quando apareceu o sumo pastor, ou seja, o pastor dos pastores. Então Jesus Cristo ele tem pastores, ele tem seus representantes. Aliás, lá em Apocalipse fala sobre as 7 igrejas da Ásia Menor, e quando Jesus Cristo ele vai se dirigir a cada uma das 7 igrejas, Jesus Cristo ele usa a expressão anjo, o anjo da igreja. Quem é o anjo da igreja? Que a palavra se refere? O pastor da igreja local. Então, essa história de que só Jesus Cristo é pastor, não, ele é o pastor dos pastores, ele é o sumo pastor. E é sobre isso que Pedro está falando aqui na sua carta, 1 Pedro capítulo 5, ele fala sobre isso. Ele fala sobre isso. Ele fala sobre os pastores apacentarem o rebanho de Deus com cuidado, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. Porque o pastor é como se fosse o irmão mais velho dos demais. Pastor é ovelha também? Sim, pastor é uma ovelha. Não é porque um camarada leva o título de pastor que isso significa que ele não seja ovelha. Ele é ovelha também. Ele também é ovelha. Ao mesmo tempo que ele é pastor, ao mesmo tempo ele é ovelha. E Jesus Cristo ele é o sumo pastor. Ele é o sumo pastor dos pastores que foram levantados por ele mesmo. Paulo ele fala que uns foram chamados para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores ou presbíteros e mestres.
Voltando lá para João capítulo 10, para em seguida nós orarmos, tá bom? João capítulo 10, versículo de número 7. Tornou, pois, Jesus dizer-lhes: em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Eu sou a porta das ovelhas, ou seja, eu sou o acesso para que se chegue às ovelhas, né? A pessoa que tem o chamado do Senhor Jesus para ser pastor, não adianta, tem que passar por ele, tem que ser avaliado por ele. Ninguém pode ser pastor ou pastora sem antes ser avaliado pelo sumo pastor. Então Jesus ele fala: eu sou a porta das ovelhas. Versículo 8, né? Estou em João capítulo 10, versículo 8. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á e entrará e sairá e achará pastagens. Então quem salva é o Senhor Jesus. A igreja, que somos nós, né? Nós somos o templo e a morada do Deus vivo aqui na terra. Nós somos instrumentos por misericórdia e graça do Senhor para salvar. Eu costumo dizer, né? Quem é salvo quer salvar. Mas Deus ele nos usa, o Espírito Santo nos usa, mas a salvação, quem dá, não somos nós. Quem dá a salvação é quem? Quem concede a salvação é quem? É Jesus Cristo. Eu sou a porta, eu sou o acesso. Para quê? Para que tenha salvação. Aí Jesus Cristo ele fala aqui, ó, no versículo 10, o ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenhas vida e a tenham com abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Aí eu paro aqui um instante para fazer o seguinte comentário. Lá na carta de 1 Pedro, capítulo 5, eu li para você, né, que Jesus Cristo ele é o sumo pastor. E Jesus Cristo, ele disse aos seus discípulos, na sua última semana de vida, Jesus Cristo, ele disse: eu sendo mestre, vos dou o exemplo. Jesus foi, lavou os pés dos discípulos, Pedro ficou relutante, Pedro falou: não, Senhor, o Senhor não pode lavar os meus pés? O Senhor lavar os meus pés? Não, jamais, nunca. E aí Jesus Cristo, ele disse: se eu não lavar os teus pés, tu não terás parte comigo, Pedro. Aí Pedro, ele disse: bem, já que é assim, então pode me lavar por completo. Aí Jesus disse: não é necessário eu te lavar por completo, Pedro. Não é necessário, somente os pés. O restante, pelo restante, você já está limpo. Jesus ele disse, né, pelas palavras que eu vos falo, vós já estáis limpos. Aí Pedro, né, deixou Jesus Cristo lavar os seus pés. Jesus lavou os pés de todos os discípulos. E Jesus ele disse: eu sendo mestre vos dou o exemplo. Então Jesus ele fala aqui no versículo que eu li aqui, ó. Jesus ele diz aqui, ó, versículo 11, João capítulo 10, versículo 11. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá o quê? Dá a sua vida pelas ovelhas. O pastor ele tem que dar a vida pelas ovelhas. Como se fala, né? Tem que pagar preço, tem que orar, tem que jejuar, tem que subir montes, descer montes, tem que pelas madrugadas, né, estar orando. Esse é o bom pastor, né, que busca se espelhar em Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo, por exemplo, no finalzinho de tarde, ele atendia as pessoas endemoniadas, pessoas perturbadas, pessoas com inúmeras doenças, com várias enfermidades. E diz a palavra que ele curava a todos, libertava a todos. E após, né, libertar, curar, expulsar demônios, o Evangelho nos fala que Jesus ele subia o monte e passava a noite em oração. Ou seja, Jesus ele pagava preço. Jesus orava, Jesus jejuava. E aí como é que um pastor, ou pelo menos alguém que se disse pastor,
não vai fazer o mesmo que Jesus fez quando esteve aqui na terra? Porque Jesus, ele disse, e eu sendo mestre vos dou o exemplo. O bom pastor, ele dá a sua vida pelas ovelhas, ele paga o preço, sabe? Ele paga o preço. Por isso que eu falo a respeito, por exemplo, de um pastor, né? Volta e meia eu comento, né, sobre a questão de trabalhar para o Senhor Jesus em tempo integral. Quando você trabalha em tempo integral para o Senhor Jesus, você oferece 100% da sua vida. Você não oferece 50%, 10%, 20%. Você não oferece o resto, mas você oferece o teu tudo, o tudo que você tem. Né? A palavra diz, adorarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento, com todas as tuas forças. Quando você se dedica 100%, você tem 100% o quê? De bons resultados. Pessoas são curadas, demônios são expelidos, pessoas são libertas. Então Jesus, ele fala, eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Mas o mercenário, ou seja, o falso pastor, o falso presbítero, né? O falso pastor, falso profeta, mas o mercenário, que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vira o lobo. Quem é o lobo? É o diabo. E deixa as ovelhas e foge, e o lobo as arrebata e dispersa. Então, o camarada está vendo que o bicho está pegando para o lado da pessoa. Ele não se dispõe o quê? Ó, eu vou orar por você, eu vou interceder por você. Ah, me diz aí aonde é a sua casa, aonde você mora. Eu vou na sua direção, eu vou aí na sua casa. Eu faço questão de estar presente. Esse é o bom pastor. Esse é aquele que se assemelha a quem? A Jesus Cristo. Jesus Cristo, por exemplo, quando foi abordado pelo centurião de Cafarnaum, o centurião de Cafarnaum falou, meu servo está doente, está no leito. Aí Jesus, ele disse, eu vou até lá. Jesus se ofereceu a ir até lá. Jesus se ofereceu. O Jairo, né? O Jairo, que era um dos mais importantes da sinagoga, né? Da sinagoga, do Sinédrio, Jairo foi pedir ajuda a Jesus, para que Jesus o quê? Curasse a sua filha. E Jesus estava indo em direção à casa de Jairo. Então Jesus ia até as pessoas. Jesus, ele se movimentava, Jesus, ele se locomovia em compaixão pelas vidas. Então esse é o bom pastor. Esse é o bom pastor. Esse é o bom pastor. O bom pastor, ele dá a vida pelas suas ovelhas. Ele paga preço. Seja de manhã, de tarde, de noite, pelas madrugadas. Seja indo num presídio, em um hospital, seja em um local público, o Espírito Santo o impele. Quem tem realmente o Espírito de Deus, o Espírito Santo, a pessoa, ela sabe, ela se lança, ela vai, sabe? Ela vai de encontro. As ovelhas que estão desgarradas, perdidas. Aí Jesus, ele fala aqui, ó, João capítulo 10, versículo 13, ó, o mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado das ovelhas. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. Assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco, também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. E olha só, aqui, né, João, evangelista, né, o João que escreveu esse evangelho que leva o seu nome, ele colocou aqui, ó, e haverá um rebanho e um pastor, e a palavra pastor aqui está com letra maiúscula, né, a letra P, está com a letra maiúscula, pastor. Quem é esse pastor com letra maiúscula aqui, com P maiúsculo? Quem é esse pastor aqui? É o sumo pastor. Não é que não haja outros pastores, porque há outros pastores. Aliás, a palavra fala que o próprio Senhor, o Senhor Deus, ele levantaria o quê?
pastores segundo o seu coração, para apacentar o seu povo, para apacentar o seu rebanho. Aí Jesus Cristo ele fala aqui, e eu já estou terminando essa mensagem para nós orarmos em seguida. João capítulo 10, versículo de número 17. Por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. Ninguém me tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho poder para dar e poder para tornar a tomá-la. Esse mandamento recebi de meu Pai. Tornou, pois, a haver divisão entre os judeus por causa destas palavras, e muitos deles diziam: tem demônio, está fora de si, porque o ouvis. Diziam outros: estas palavras não são de endemoniado. Pode, porventura, um demônio abrir os olhos aos cegos? Então o povo ficou dividido. E Jesus Cristo ele disse: perseguiram a mim, perseguirão a vós. Então você que está ouvindo essa palavra, Jesus ele é o bom pastor, ele é o sumo pastor. E pastor, só para que você entenda, pastor não se resume a um homem, pastor ou pastora, não se resume a uma pessoa que tem esse título. Pastor, só para que você entenda, pastor ou pastora, o que é pastor? Só para que você entenda, pastor é todo aquele que alimenta o quê? Aos famintos da palavra. O que está escrito? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Se você é boca de Deus aqui na terra, se você profere as palavras do Senhor, e João Batista ele disse que aquele que é de Deus fala as palavras de Deus e não recebe Espírito por medida, se você fala as palavras de Deus, você é um pastor, você é uma pastora. Não nos moldes, né? Não nos moldes do sistema religioso, não nos moldes, né? De uma hierarquia eclesiástica, não. Mas no sentido da palavra. Porque a palavra pastor lá no hebraico significa aquele que alimenta, aquele que cuida. Então se você cuida de almas, se você cuida do seu filho, da sua filha, do seu esposo, do seu marido, da sua esposa, do seu pai, da sua mãe, né? Se você busca instruir as pessoas dentro da palavra, e não só instruir, mas você vive a palavra, você é um praticante da palavra, então você é um alimentador, você é um provedor, porque esse é o sentido da palavra, esse é o significado da palavra pastor, aquele que provê, provedor. Então, Jesus Cristo ele é o bom pastor, ele tem aqueles que se assemelham a ele. Lembrando que para se assemelhar, né, para poder ser semelhante a Jesus Cristo é só com o Espírito Santo. Só com o Espírito Santo. Se a pessoa ela não tiver o Espírito Santo, ela por ela mesma ela não consegue se assimilar ou se tornar semelhante a Jesus Cristo. A pessoa ela só consegue se tornar semelhante, parecida com Jesus Cristo, se tiver sobre ela o que? O Espírito Santo. Aí para terminarmos mesmo essa palavra, eu quero ler aqui o Evangelho de João, porque eu preciso terminar de entregar aquilo que o Espírito Santo mandou eu entregar. Então eu quero ler aqui para você aqui, Evangelho de João capítulo 2, versículo de número 2. Jesus ele é o bom pastor, ele é o cabeça da igreja, ele é o pastor, né, o sumo pastor da igreja. E a palavra diz aqui, João capítulo 2, versículo 13. E estava a próxima Páscoa dos judeus, e Jesus subiu a Jerusalém e achou no templo os que vendiam bois e ovelhas e pombos e os cambiadores assentados. E tendo feito um azorrague de cordéis, lançou fora todos do templo, bem como os bois e ovelhas, e espalhou o dinheiro dos cambiadores, e derribou as mesas, e disse aos que vendiam pombos: tirai daqui estes, e não façais da casa de meu pai casa de vendas. Então, toda pessoa que faz de um local que seria, né, que deveria ser uma casa de oração, faz daquele local casa de vendas, está cometendo, né, esse pecado aqui, esse pecado aqui que Jesus, né, Jesus ele fez um chicote, né, Jesus ele
né? Foi lá e os corrigiu. Versículo 17. E os seus discípulos lembraram-se do que está escrito: o zelo da tua casa me devorará. Responderam, pois, os judeus e disseram-lhe: que sinal nos mostras para fazeres isso? Jesus respondeu e disse-lhes: derribai este templo e em 3 dias o levantarei. Disseram, pois, os judeus: em 46 anos foi edificado este templo e tu o levantarás em 3 dias? Mas ele falava do templo do seu corpo. Então Jesus estava se referindo ao templo do seu corpo. Apesar de ele estar fazendo ali a limpeza, né, buscando colocar ordem na casa, no templo, porque o templo estava uma bagunça, né, fizeram do templo, da casa de oração, né, casa de comércio. Apesar de ter ocorrido tudo isso que a palavra aqui nos descreve, nos fala, Jesus, quando ele fala de destruir o templo, ele não está falando do templo físico, apesar que Jesus Cristo, ele profetizou que o templo físico seria destruído. Ele disse: não ficará pedra sobre pedra pela qual não seja derribada. Mas naquele momento ele não estava se referindo ao templo físico, ele estava se referindo ao templo que? O seu corpo. Mas ele falava do templo do seu corpo. Aí o Espírito Santo, mais cedo, quando eu estava meditando nessa palavra, o Espírito Santo ele falou comigo fortemente a respeito desse versículo aqui, ó. Mas ele falava do templo do seu corpo. Jesus Cristo, ele fez uma limpeza no templo. Ele colocou os cambiadores, ó, o título diz aqui, ó, Jesus purifica o templo. Só para que você entenda, esse templo aqui que foi purificado por Jesus Cristo, que se tornou casa de salteadores, de ladrões, porque, né, ao invés de ser um local propriamente voltado para a oração e a adoração a Deus, o local ali passou a ser o quê? Passou a ser lugar de comércio. E Jesus Cristo foi lá e fez a limpa. Por 2 vezes Jesus Cristo fez isso. Isso no início do seu ministério e depois no finalzinho do seu ministério. Por 2 vezes ele teve essa atitude de ir lá e purificar o templo. Primeiramente foi para expulsar os cambiadores. Depois, na segunda vez, foi para botar para correr os que vinham ali para comprar. Porque se tem alguém para vender, é porque tem alguém para que compre. E Jesus por 2 vezes fez isso. Ele purificou o templo. E aí Jesus Cristo, na última semana de vida, ele profetizou: e não ficará pedra sobre pedra pela qual não seja derribada. E quando foi no ano 70 da nossa era, os historiadores falam que Jerusalém foi destruída pelo imperador Tito. Foi destruído. Foi destruído. Todos foram para o templo achando que Yahvé iria guardá-los, defendê-los. O cerco durou por muito tempo, mas no final os romanos conseguiram tomar a cidade e conseguiram destruir o templo. E aí se cumpriu a profecia que Jesus Cristo havia dito a respeito do templo: não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Mas aí o Espírito Santo falou comigo nessa palavra, mas ele falava do templo do seu corpo. A palavra diz: e não sabeis vós que o vosso corpo é templo e morada do Espírito Santo de Deus? Aí agora, para que você entenda essa palavra, agora vem a revelação da palavra. Foi falado sobre Jesus Cristo, seu sumo pastor, e ele é o sumo pastor, ele é o bom pastor que dá a sua vida pelas ovelhas. Nós somos também pastores com o Senhor Jesus. Lá em Apocalipse fala, está escrito que ele nos fez reis e sacerdotes para o seu Deus e Pai. E a palavra sacerdote, ela pode ser aplicada, ou normalmente ela é utilizada, né? É uma referência ao quê? A ser pastor. A ser pastor. Então lá em Apocalipse está escrito: ele nos fez reis e sacerdotes para o seu Deus e Pai. Foi falado que todos nós somos pastores, não no sentido eclesiástico, no sentido de hierarquia, no sentido eclesiástico da palavra, não no sentido denominacional, não nesse sentido, mas no sentido lá do original. Lá no original, no hebraico, é alimentador, aquele que alimenta.
Deus, ele quer te honrar. Deus, ele quer honrar. Mas para honrar, nós precisamos ter Jesus Cristo como nosso modelo. Vamos ser perfeitos? Jamais. Jamais. Somos aperfeiçoáveis. Estamos num processo de aperfeiçoamento. E Jesus Cristo, ele como bom pastor, ele deu a sua vida pelas ovelhas. Ele pagou o preço, ele pagava preço. Deus está falando contigo por meio dessa palavra. Você precisa pagar preço pela tua família. Se você já tem, continue pagando preço. A palavra diz, e vieram para os seus, e os seus não receberam. Meu marido está me desprezando, minha esposa está me desprezando, meu filho, minha filha, meu pai, minha mãe, meu irmão, minha irmã. Depois que eu virei cristão e comecei realmente a servir a Deus, as coisas começaram, sabe, a apertar para o meu lado. Mas é assim mesmo. Eu quero ler aqui a palavra aqui para você, que eu falei que já estava terminando, mas é por ordem do Espírito Santo, voltando lá em Pedro, 1 Pedro capítulo 5, Pedro capítulo 5, versículo 8, sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar, ao qual resistir firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Então você acha que o que você está passando é o quê? É algo estranho? Algo anormal? A palavra diz que há também no mundo inúmeros irmãos passando por coisas semelhantes a você. A palavra nos mostrou aqui que o diabo ele fica ao nosso derredor procurando o quê? Procurando a quem possa tragar. Mas o que a palavra diz também, voltando lá em 1 Pedro capítulo 5, o que diz versículo 6? Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Pastor, eu tenho buscado a cuidar por meio da oração, e não só da oração, tudo que eu posso fazer eu tenho feito, pelo meu marido, pela minha esposa, pelo meu pai, pela minha mãe, pelos meus irmãos, pelos da minha casa, mas parece que quanto mais faço, menos reconhecimento eu tenho deles. Jesus Cristo foi desprezado pelos seus. Quem eram os judeus? Os judeus não eram os familiares, os parentes, melhor dizendo, de Jesus? Aliás, a família de Jesus está escrito no Evangelho de João, capítulo 6. Está escrito que Jesus foi considerado louco pelos seus irmãos. Foi a mãe e os irmãos até Jesus para prendê-lo. Disseram para Jesus, tua mãe e teus irmãos estão aí fora e te aguardam, querem falar contigo. Jesus, ele disse, a minha mãe e os meus irmãos, aí ele foi e apontou para os discípulos. São aqueles que fazem a vontade do meu Pai que está nos céus. Então não adianta. É um processo. É um processo que todo cristão em algum momento vai passar. Talvez você esteja passando por esse processo, mas Deus ele está falando por meio da sua palavra. Permaneça como sendo o provedor da sua casa. Quer ser honrado? Quer ser honrada? Continue sendo o provedor, a provedora. Continue sendo a coluna, como você tem sido para a sua casa, diz o Senhor. Continue orando pelas madrugadas. Jesus orava pelas madrugadas. Jesus lavou os pés dos discípulos. Continue servindo. Continue servindo. E aí, para nós terminarmos aqui com esta palavra, a palavra diz, mas ele falava do templo do seu corpo. O que diz aqui o título? E Jesus purificou o templo. Talvez o que resta para você ser honrado por Deus é isso. É você purificar o seu templo. Como é que está a tua vida? E aí o Espírito Santo me leva lá em Gálatas. Eu tenho que falar porque a palavra diz, fui eu chamado para agradar a homens ou para agradar a Deus? Gálatas capítulo 5, eu quero ler. Se tiver alguma dessas coisas aqui na sua vida, você precisa se limpar, você precisa se purificar. E essa palavra corta para cá e corta para aí, serve para você e serve para mim. Ai de mim, se eu não buscar viver o que eu estou ministrando, ou o que eu
tenho ministrado às pessoas a palavra. Ai de mim se eu não buscar viver. Estarei sendo hipócrita. Gálatas capítulo 5, versículo de número 19. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Então você precisa purificar o templo, você precisa deixar Jesus Cristo te limpar. Aliás, Jesus Cristo ele já está te limpando por esta palavra. Jesus ele disse, pelas palavras que eu vos falo, vós estáis limpos. O Senhor ele te purifica nessa hora, ele te santifica nesta hora. Está escrito, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. O Senhor ele já está te purificando. Ele já está te purificando nesta hora. E sabe para que ele te purifica? Para que você venha dar fruto. Versículo de número 22, Gálatas 5, 22. Mas o fruto do Espírito é amor. O Senhor ele te purifica pela palavra para isso. Ó. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. É para isso que o Senhor ele te limpa. Não é o que está escrito lá em João, no Evangelho de João? Evangelho de João, eu falei que estava terminando, mas eu tenho que entregar o que o Espírito Santo manda. Manda quem pode e obedece quem tem juízo. Vamos lá. Evangelho de João, capítulo 15. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, a tira e a limpa. Toda aquela que dá fruto para que dê mais fruto. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador, e toda vara em mim que não dá fruto, a tira e limpa, e toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Está em mim e eu em vós, como a vara de si mesma não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. Então, o Senhor ele te limpa pela sua palavra. Se você, ao fazer um autoexame, poxa, eu estou enquadrado em algumas coisas aí, pastor. Eu estou enquadrado em algumas coisas aí das obras da carne. Então você precisa lançar fora. Não é o que diz lá na carta de Pedro? Não foi o que Pedro disse? Lançai sobre ele toda a vossa ansiedade. Mas não é só ansiedade não. É glutonaria, é inveja, é bebedice, é prostituição, é dissensão. Ou seja, todas as obras da carne. Se houver alguma obra da carne, você tem que lançar fora. Você precisa lançar fora. Então essa é a palavra do Senhor para o nosso coração hoje. Para que nós possamos o quê? Ser honrados por Ele. Ele é o bom pastor. E Ele garante, lá no Salmo 23, Ele garante, Ele diz, a palavra diz, o Senhor é o meu pastor e de nada eu tenho falta. Mas qual é a condição para que você não venha a ter falta de nada? Eu li para você no Salmo 23. Eu li na nota de comentário. Eu li aqui para você aqui, ó. E agora somos dele como suas ovelhas. Podemos lançar mão das suas promessas deste salmo. Quando? Quando atendemos a voz e o seguimos. Quem obedece, prova que é ovelha. Quem não obedece, está provando que não é ovelha. Está provando que é bode. Só existem dois grupos na face da terra. O grupo das ovelhas, que são aqueles que ouvem e seguem o Senhor, obedecem ao Senhor. E o grupo daqueles que são bodes. Até ouvem a voz. Até ouvem, mas não obedecem. E aí? De que grupo você se encontra? Você é do grupo das ovelhas ou do grupo dos bodes? Eu espero que você esteja sendo do grupo das ovelhas. Espero que você tenha
tenha sido até aqui o provedor. O provedor. E não o quê? E não o quê? O mercenário. Tem muitos aí que têm sido mercenários. Existem aqueles que têm sido mercenários. Infelizmente. Graças a Deus não tem sido o meu caso. Se fosse o meu caso, eu já estaria em um ministério grande aí. A hora que eu quiser, eu posso ir. Aliás, se eu quiser optar, eu posso optar. Já tive muitas oportunidades para estar em ministério grande. Ministério, por exemplo, que tem filiais não só em todos os estados do Brasil, mas até fora do Brasil. Já até disseram para mim, se você fosse para tal ministério, lá você seria certamente, você já estaria como um bispo. Você já estaria como um líder regional. Deus te usa muito. Mas Ele usa e usa por misericórdia e graça. E eu não estou em nenhum ministério grande, e olha que eu vim de um ministério grande, que está em inúmeros estados do Brasil e até fora do Brasil. Mas o Espírito Santo, o Senhor Jesus, o bom pastor, o sumo pastor, o pastor dos pastores, chegou para mim e falou assim: sai, eu quero que você exerça o teu próprio ministério. O próprio Senhor Jesus Cristo chegou para mim e falou assim: eis que entrego nas tuas mãos o ministério, até que eu venha. Então, manda quem pode e obedece quem tem juízo. Então, essa é a palavra. Deus quer que você seja um provedor. Continue sendo. Se não é, Ele quer que você passe a ser o provedor espiritual para os da sua casa. O provedor espiritual para o seu marido, para a sua esposa, para os seus filhos. Se você não tem sido, Ele quer que você seja. Se você tem sido, Ele quer que você continue sendo. Se há alguma imundície, assim como Ele purificou o templo, e Ele se referiu de destruir o templo se referindo a Ele mesmo. E quando eu li essa passagem, Evangelho de João capítulo 2, quando ele fala, quando a palavra fala de destruir o templo, e ali ele está se referindo ao corpo dele, na hora o Espírito Santo me fez lembrar de Jeremias capítulo 18, que fala: desce à casa do oleiro, e lá falarei contigo. Você conhece essa passagem, né? Deus foi e quebrou o vaso. O olheiro quebrou o vaso e fez daquele vaso que foi quebrado, fez dele o quê? Um vaso novo. Se for necessário, se é preciso fazer isso contigo, se for o teu caso, se você reconhece: poxa, eu preciso realmente ser um vaso novo. Eu tenho sido um vaso de desonra. Como é que Deus vai me honrar se eu tenho sido um vaso de desonra? Como é que Deus pode me honrar? Como é que pode haver dupla honra no lugar de vergonha se eu não deixar Deus, me moldar? Então Deus quer te moldar. Deus quer fazer de você provedor espiritual para os da sua casa, dos da sua parentela, das pessoas que são do seu círculo de amizade. Deus, Ele quer, Ele quer fazer de você uma cópia de Jesus Cristo aqui na terra. Essa é que é a verdade. A palavra cristão significa pequenos cristos, ou pequeno Cristo, cristão. É isso que o Senhor Ele quer fazer contigo. Ele quer fazer de você, sabe o quê? Um pequeno Cristo. Deus quer fazer de você uma cópia do Filho dele aqui na terra. Mas para isso é necessário você descer à casa do oleiro. É necessário deixar Ele te limpar. Ele fez a limpeza no templo. Ele limpou o templo. O templo se tornou uma casa de comércio. Se tornou uma casa de prostituição espiritual. Por 2 vezes Jesus foi lá com chicote para botar ordem na casa, e ainda assim o povo não se arrependeu. Pelo contrário, aquele povo que estava ali fazendo da casa do Senhor, ou seja, da casa de oração, casa de comércio, foi o mesmo povo que disse, gritaram, crucifica-o, crucifica-o. O povo não se arrependeu. E por não terem se arrependido,
no ano 70 da nossa era, o templo de Jerusalém e toda a cidade de Jerusalém foi tomada, foi destruída. E aí se cumpriu a profecia que foi feita por Jesus Cristo. E não ficará pedra sobre pedra pela qual não seja derribada. Deus, ele não quer a tua destruição. Jesus Cristo, ele disse, eu não vim para destruir a alma dos homens, eu vim para salvar. João e Tiago, ao verem que os samaritanos rejeitaram Jesus Cristo, João e Tiago sugeriram para Jesus Cristo, Senhor, ore a Deus para que desça fogo do céu, como Elias fez. E Jesus Cristo virou para Tiago e João e disse, de que espírito vós sois? Eu não vim destruir a alma dos homens, eu vim para salvar. Então o Senhor, ele me enviou, esse vídeo chegou até você, porque o Senhor, ele quer te salvar. Ah, eu já sou salvo. Se você é salvo e você tem essa convicção, já entregou a vida para Jesus, tem essa convicção que já é salvo, então, o Senhor, ele mandou essa mensagem de alerta. O diabo está ao derredor procurando o quê? A quem possa tragar. Então, você que está firme, é para que você continue o quê? Alerta, vigilante. Você que não está firme, você que está fraco, desanimado, pensando em desistir, essa palavra o Senhor, ele trouxe para te dar um chacoalhão, para que você volte a fazer aquilo que ele mandou você fazer lá atrás. E você que está afastado dos caminhos do Senhor, o Senhor, ele trouxe essa palavra, porque ele te ama. Você, ovelha desgarrada, você, ovelha perdida, o Senhor, ele quer você novamente na presença dele. Ele é o bom pastor. Ele deu a sua vida por amor a você. Foi por isso que ele trouxe você a esse vídeo, para você ouvir essa palavra. E você que não entregou a vida para Jesus, é hora de você entregar. Até quando você vai ficar protelando e adiando? Até quando você vai ficar, sabe, não, é verdade, Jesus cura, salva, liberta, sim, eu acredito em Jesus. Mas não basta só acreditar. Está escrito, não seja apenas ouvintes da palavra, mas praticantes. Está escrito que aquele que é de Deus ouve as palavras de Deus e as pratica. Não é só ouvir, mas é ouvir e praticar. É ouvir e receber de bom grado, e após receber a palavra de bom grado, é começar a praticar. É começar a perseverar. Jesus Cristo, ele disse, aquele que perseverar até o fim será salvo. Então eu quero nesse momento orar. Eu quero nesse instante orar. Quero orar nesse momento. E em seguida nós vamos orar pelos pertences, orar por tudo. Eu vou orar por todas as áreas nesse momento. Por todas as áreas. Mas especialmente pela vida espiritual, pela tua salvação. Está escrito no livro de Salmos, Salmos 23, versículo 1, lá no hebraico, no original. O Senhor é o meu pastor e de nada eu tenho falta. Ainda que te falte alguma coisa materialmente falando, ainda que te falte o marido que você esperava que voltasse, ou o marido que você não tem ainda, ou a esposa que você esperava que voltasse, mas não voltou, ou que você espera ter, mas ainda não chegou. Você que ainda espera uma porta de emprego, espera a cura, espera isso, aquilo, outro, ainda que te falte isso, aquilo, outro. Eu vou orar, principalmente vou orar para que nada te falte no sentido interiormente falando. Porque quem tem Jesus tem tudo. Até o que te falta, você não sente falta. Você não fica angustiado, você não fica desesperado, você não fica, sabe, você fica em paz. Você fica em paz. Então eu quero orar nesse momento. Por isso, se possível, curva a sua cabeça, feche seus olhos. Eu quero orar nesse instante. Eu quero abençoar a tua vida após a ministração poderosa da palavra. Eu quero nesse momento orar pela sua vida. Se possível, curva a sua cabeça e feche seus olhos. Vamos orar, vamos falar com Deus. É momento de oração. Senhor, nosso Deus e nosso Pai. Deus bendito, Deus amado, Deus todo-poderoso. Criador dos céus e Criador da terra. A tua palavra, meu Deus, foi ministrada. Tu és o bom pastor.
E o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Mas Jesus Cristo, ele disse: eu, sendo mestre, vos dou o exemplo. Se ele deu a vida pelas ovelhas, ele que é o sumo pastor, o Senhor também espera que aqueles que são pastores segundo o teu coração também venham dar a vida pelas ovelhas. O Senhor tem visto, meu Deus, eu pagar preço. O Senhor tem visto, meu Pai, eu orar pelas madrugadas por aqueles que acompanham o ministério. O Senhor tem visto, meu Deus, eu subir montes. Sim, o Senhor tem visto tudo aquilo que eu tenho feito em prol das almas, das pessoas, das almas das quais o Senhor tem me confiado. O teu Filho Jesus Cristo, ele disse: todo aquele que vem a mim porque o Pai o trouxe. Foi o Senhor que trouxe essa mulher, foi o Senhor que trouxe esse homem, e eu te peço nesse momento, meu Deus, segura essa pessoa com a tua mão poderosa, segura essa pessoa, meu Deus, pela tua mão direita, e faz essa pessoa, meu Pai, estar de pé. Faz essa pessoa, meu Deus, se manter firme na tua presença. Essa pessoa que está pensando, sabe, em desistir, em parar. Essa pessoa, meu Deus, que tem sido coluna para sua casa. Coluna, sim, para o marido, para a esposa, para os filhos, para os pais. Sim, meu Deus, essa pessoa, meu Pai, que tem passado momentos de aflição, momentos de luta. Mas eu li na sua palavra que isso acontece com inúmeros irmãos no mundo. A tua palavra diz: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então, assim como o teu Filho Jesus Cristo venceu o mundo, assim também o Senhor garante que aqueles que são do Senhor irão vencer o mundo, irão vencer as aflições, as lutas, as dificuldades. Então, meu Pai, eu te peço nesse momento, ajuda essa mulher, ajuda esse homem, ajuda esse teu filho, essa tua filha a vencer essa situação de frieza, de desânimo. Ajuda, meu Deus, essa pessoa que está afastada a se voltar para o Senhor. Sim, o Senhor é o bom pastor, o Senhor deixa as 99 em segurança e vai até a ovelha perdida. Então, meu Deus, alcance esta pessoa, onde quer que essa pessoa esteja, em qualquer lugar do planeta, em qualquer lugar do mundo, que o teu Espírito, meu Deus, sim, que o teu Espírito resgate essa pessoa, que o teu Espírito venha, meu Deus, convencer essa pessoa do pecado, da justiça e do juízo. Peço nesse momento, meu Deus, por essa pessoa que ainda não entregou a vida a Cristo, que o teu Espírito venha convencê-la também do pecado, da justiça e do juízo. Está escrito na sua palavra: porque com o coração se crê e com a boca se confessa para a salvação. Então, meu Deus, essa pessoa que já tem acreditado na mensagem da tua palavra, que tem crido que Jesus Cristo é o Senhor, é o Salvador, sim, ela confessa até mesmo com seus lábios que Jesus Cristo é Senhor, que Jesus Cristo é Salvador. Então eu peço nesse momento, ajuda essa pessoa, meu Deus, a se entregar, mas se entregar por inteiro, se entregar, meu Deus, por inteiro, que ela venha entregar o corpo, a alma, o espírito, que ela venha entregar o seu ser, todo o seu ser ao Senhor, que ela venha, meu Deus, nesse momento, receber a tua visitação. Visita essa pessoa nessa hora, meu Pai. Essa pessoa, meu Deus, que estava pensando em se desviar, pensando em se afastar, meu Pai, da tua presença. É na tua presença que ela pode ter paz, é na tua presença que ela pode ter alegria. Longe da tua presença nós não somos nada. Teu Filho Jesus Cristo, ele disse: sem mim nada podereis fazer. É necessário nós estarmos ligados na videira verdadeira que é Cristo Jesus. Então ajuda essa pessoa, meu Pai, a permanecer ligada no Senhor. O que não está ligado, que seja ligado agora, para que tenha vida e vida com abundância e vida de verdade. Peço, meu Deus, pela vida espiritual, mas peço também por todas as demais áreas. Cura, meu Deus, aqueles que estão enfermos, doentes, acamados. Cura, meu Deus, aqueles que estão com depressão, com angústia, com ansiedade, com medo, com síndrome do pânico. Pessoas que sofrem com depressão, com angústia. Pessoas que ficam com pensamento, sim, de suicídio, com pensamento de morte. Sai daí, Satanás! Sai daí, espírito maldito. Você que tem aprisionado essa pessoa, sai
sai, larga essa vida, larga essa alma, larga o filho, a filha, o marido, a esposa, o pai, a mãe, sai do lar, sim, sai do lar, sai do quarto, da sala, da cozinha, do banheiro, aonde tiver um espírito mau, meu Deus, vai sendo repreendido agora, vai sendo queimado agora pelo fogo do Deus vivo, vai sendo expulso e arrancado, que os anjos poderosos do Senhor com espadas desembanhadas, com espadas de fogo, entre no lar desta pessoa e que haja uma limpa, assim como o Senhor purificou o templo. Ah, meu Deus, purifica a casa dessa pessoa, purifica o lar dessa pessoa, livre essa pessoa, meu Deus, de toda influência maligna, de toda obra de Satanás. Meu Pai, em nome de Jesus Cristo, abençoa as finanças, abençoa o trabalho das mãos, abençoa essa pessoa com uma porta de emprego, abre as portas, a causa na justiça, sim, que seja julgada agora, que seja julgada agora a causa desta pessoa e que essa pessoa dê testemunho para louvor e glória do teu santo nome. Então assim, meu Deus, eu apresento a vida espiritual como também todas as demais áreas. Sim, teu filho Jesus Cristo, ele disse, eu vim para que tenhas vida e vida com abundância. Então que esta pessoa receba a vida abundante que teu filho Jesus Cristo prometeu. Assim, meu Deus, eu ligo aqui na terra para que seja ligado aí nos céus, para a glória do teu santo nome, em nome do Senhor Jesus. E você que crê, diga amém, diga graças a Deus. Glória a Deus.